Deus abençoe, faça um excepcional dia. Deus abençoe seu dia. E aí, tá frio? Aqui tá frio. A palavra hoje é forte, hein? Meu Deus, forte, forte, forte. Vamos falar sobre o livro de Jó, esquentando as mãos, que a palavra aqui vai ser fogo, vai ser bênção. Imagine, nós pregamos a palavra, imagine Deus falar da gente, tá certo? Nós ministramos, eu ministro a palavra do Evangelho de Cristo. Imagine Cristo falando de nós. Você sabia que você é conhecido no mundo espiritual? Você é conhecido diante de Deus? Você é conhecido pelos anjos? É conhecido pelos anjos de luz e anjos de trevas. Nós somos conhecidos. Escreve aí, eu sou conhecido. Tá? Declara aí, eu sou conhecido. E a Bíblia diz que Deus vai falar de um homem chamado Jó, capítulo 1, versículo 1, já no início. Há um homem na terra de Ur do Caldeu, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e que desviava do mal. Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente e ele desviava do mal. Em outra tradução, quer dizer, ele evitava o mal. Pegou? Ele evitava o mal. Então Deus vai falar de Jó. Satanás quer destruir Jó. O diabo quer acabar com Jó. Quando os filhos de Deus vai até a Deus, Satanás vai junto. E Deus veio ele no meio. Observar-te, meu servo Jó, de onde vem? De passear por a terra, odiar por ela. Só de passear por a terra, que o diabo passeia e rodeia, já dá para você ter noção a velocidade que ele é, rápido. Ele não é onipresente é Deus, mas ele tem uma velocidade terrível. No capítulo 2, versículo de número 3, perguntou o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Eita! Será que o Jó era um bom filho? Será que Jó era um exemplo? Jó disse que meus olhos é os do cego, minhas mãos dos que não têm mão, meus pés do aleijado. Aí Deus fala, ele é um homem íntegro, ele é reto, ele é temente e que desvia do mal. Em outras traduções, ele evita o mal. Tem gente que corre para cima do mal. Tem gente que provoca o mal, que causa o mal. Jó evita, Jó desvia, ele evita o mal acontecer. Ele aí desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incite contra ele para consumir sem causa. Não tinha causa para Deus fazer injustiça, fazer pesar a mão sobre Jó, alguma coisa assim. Não tinha causa. Jó era um homem que andava reto, era um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem honesto. Realmente andava na retidão, na verdade. Jó tinha temor, temente a Deus, né? É um homem cheio do temor de Deus. Jó guardava a palavra de Deus no seu coração. Jó agradava ao Senhor. Jó era um exemplo. E Jó, ele evitava do mal. Gente, Jó era um ser humano extraordinário. Com essas qualidades que nós vemos aqui, íntegro, reto, temente e que evita o mal, tá? E ele conserva a sua integridade, ele conserva. Jó era o cara que conserva. Jó é aquela pessoa que todo mundo falava bem de Jó, gostava de Jó. Vai sempre ter alguém que não gosta, né? Mas Jó é aquele cara que é o que o Evangelho faz, é o que Cristo faz nas nossas vidas. Esse vídeo é muito importante você estar assistindo esse vídeo, porque o Evangelho transforma você em uma pessoa melhor, uma mentalidade melhor, uma postura. As suas palavras ser temperadas, as suas palavras ser palavras de fé, palavras que levantam, palavras de vida, palavras de cura, não palavras de morte. Jó era um homem que pode-se dizer que Jó era a Bíblia aberta. Quem olhava para Jó era como se visse a Bíblia aberta. Era um grande exemplo, um grande exemplo. E Jó era muito rico. Jó era um cara muito rico. Na terra de Ur, ele era o mais rico, ele tinha muitas riquezas.
Jó tinha muitas posses. Deixa eu ver se eu marquei aqui. A Bíblia diz que queimou ovelhas, consumiu. Cadê Jesus? A riqueza de Jó. Essa parte aqui eu não... Já tinha não sei quantos mil bois, não sei quantos mil ovelhas. Jó tinha muita ovelha, muito camelo, muitos servos e serva. Tem uma parte aqui que dá para nós quantos era, mas tudo bem. Então, Jó ele agradava tanto a Deus que Satanás disse assim: o Senhor cercou Jó de bens. Observa que a prosperidade de Jó foi Deus que deu, tá certo? A prosperidade de Jó foi Deus que deu. E Jó reconhece que foi Deus que deu. Quando a mulher de Jó vem para Jó, chega até Jó e fala para Jó assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó disse: como fala uma louca, assim fala você. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, Jó sempre está glorificando a Deus. Jó disse assim: só vamos receber o bem de Deus e o mal não, tá certo? Tudo que Deus dá, as maravilhas, tudo que Deus fez na minha vida, agora eu estou passando por isso, eu vou deixar de servir a Deus, de glorificar a Deus? Então, eu vou continuar glorificando a Deus. Foi muito difícil. Jó, ele foi provado além das suas forças, se você observar. Ele não perdeu só gado, ele não perdeu só ovelha, ele não perdeu só camelo, tá bom? Tem a dor da ovelha, da perca da ovelha, do gado, do camelo, de servos, da mulher que vai embora, mas Jó também tem a dor de 10 filhos. Se chama, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que é dor sobre dor, prova sobre prova, dói demais. É como uma ferida, alguém toca naquela ferida e faz mais ferida em cima daquela ferida, dobra a dor. Então Jó foi além das suas forças, provado, mas contudo Jó não blasfemou, Jó permaneceu fiel. E o versículo 3 diz que embora o diabo incitou, tá? Igualmente Pedro, o diabo queria te cirandar, o diabo queria te matar, Pedro, que a pena era você, entendeu? O inimigo, ele não ama a gente. Assim como o diabo, ele incitou, ele queria que Deus fizesse algo contra Jó, e Deus disse: vai lá e toca em Jó, só não toca na alma de Jó. E Deus, no 42, você vai ver o desvendamento de tudo isso, Jó dizendo: bem sei que tudo pode, versículo 2, nenhum dos planos pode ser impedido. E se você ler o livro de Jó todo, várias vezes, ou ler muito devagar para entender mesmo, bem esmiuçado, meditando, você vai ver vários momentos Jó dizendo: como é que pode, eu estou vivendo assim, mas o justo, o ímpio não. O ímpio tem prosperidade, o ímpio tem saúde, o ímpio tem longevidade, etc, etc, etc. E eu estou aqui. Mas Jó, ele aprende, ele entende que ele tem salvação, ele tem vida eterna, o ímpio não tem. E ele vai entender no 42:2 que os planos de Deus não podem ser frustrados. E que ele passou algo que foi da vontade, não dele, mas foi a permissão de Deus. E que Deus mudaria aquela situação, e Deus mudou. É tanto que no capítulo 19:25 ele fala: eu sei que o meu Deus vive, meu Redentor, e por fim se levantará. Olha a fé de Jó, tá? Jó fez algumas perguntas para Jó fez algumas perguntas para Deus, e Deus responde Jó aí com mais de 40 perguntas para ele. Te dar um conselho: para de ficar perguntando muita coisa para Deus, viu? Deus a gente obedece, Deus é Senhor, e a vontade, e o que Deus faz, 3 coisas: o que ele faz é bom, é perfeito e é agradável, tá certo? Bom, B de perfeito e A de agradável. Então, deixa eu orar por você. Eu quero declarar que o mal não vai tocar na tua casa, na tua vida e nem na sua família, em nome de Jesus. Você recebe? Diga comigo: Senhor Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça agora, diga: a minha vida, a minha família, diga o nome da sua esposa, do esposo, do filho, meus filhos estão guardados, a empresa, o seu trabalho, seus negócios está guardado, está protegido, a minha vida está guardada, minha família está guardada, meu trabalho está guardado, está brindado. O Senhor me cerca, eu, minha família, minha casa, tudo que é meu, Senhor, com fogo, em nome de Jesus. Nem mal vai suceder, nem praga alguma chegará à minha casa, nem à minha tenda. Declara aí: nem mal sucederá, nem praga alguma chegará na minha vida e nem na minha família. Diga assim agora: eu tomo posse
da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Respira bem fundo agora. Respira bem fundo, com os olhos fechados. Veja uma mão bem grande. Tá vendo essa mão? Essa mão é a mão de Deus. Olha para essa mão que está em cima de você, essa mão. Com os olhos fechados, permaneça com os olhos fechados. Olha para essa mão tão grande, tão linda, muito grande mesmo, sobre você. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa mão é a sombra que te guarda. Você conseguiu ver a mão aí? É a mão de Deus que está te protegendo. Em nome de Jesus. Diga assim, a mão de Deus está guardando a minha vida e tudo que é meu. Diga amém. Abra os olhos. Eu vi uma mão muito grande. Uma mão muito grande. Essa mão é a mão de Deus. A mão e debaixo da mão a sombra. Tá vendo? A sombra. A sombra. A sombra do onipotente. Onipotência. O todo quer dizer que ele é forte, que ele é poderoso. É a mão do onipotente que está sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça a luz dele resplandecer sobre ti. Deixa eu ver, se você assistiu até aqui, recebeu essa oração, escreva para mim aí, por favor, como sinal que você ouviu, chegou até aqui. Se você chegou, você vai escrever: um dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Escreva um desses frutos. Quais seriam os frutos mais importantes que você acha que você mais precisa, o que você mais admira? Escreve aí um desses frutos para me ver se você vê até o final. Se não escrever, é porque assistiu até o meio. Mas se você escrever, eu sei que você foi até o fim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.